Esse final de semana, Deus nos permitiu refletir um pouco do texto que está em Marcos, capítulo número 4, a partir do versículo 35. E esse texto, ele fala a respeito de um contexto onde Jesus, depois de ter pregado durante um grande período do dia, ensinado sobre o reino de Deus e proclamado o reino de Deus, o governo de Deus, a salvação a partir dele mesmo, da pessoa dele, ele então diz aos discípulos que ao anoitecer, diz a Bíblia, Marcos 4, 35, se você quiser acompanhar, ele diz para os discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava, porque ele já estava no barco falando para as multidões desde mais cedo. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E então diz a Bíblia que os discípulos o acordaram e clamaram. É um clamor. Como eu disse ontem, os discípulos não chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, aquela coisinha baixinha assim: mestre, acorda, mestre, a gente vai morrer. O senhor não está preocupado? Não, diz a Bíblia que eles clamaram. É o clamor: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? As lições que nós temos tirado deste texto e para a vida real, você que me conhece sabe que eu gosto muito da vida real. Nós temos a vida ideal. A vida ideal é aquela onde nós nos tornamos seres espirituais, transformados, renovados, salvos em Cristo Jesus, por Ele conquistados, por Ele comprados. Tudo isso é maravilhoso. É parte de um ideal tremendo, faz parte do projeto de Deus. A vida ideal para nós é uma vida sem problemas, ou pelo menos problemas que nós tenhamos condições de resolvê-los a partir da nossa própria capacidade, seja ela intelectual, cultural, física, material, financeira, profissional, enfim, a gente, se tem algo, né, que a gente pode fazer, a gente não fica tão estressado, desgastado, inseguro, com medo, até porque não está na Bíblia, mas há um dito popular que diz: faça a tua parte, que eu te ajudarei, como se Deus tivesse dito isso. É verdade que nós precisamos, sim, diante do livre-arbítrio que recebemos e diante dos ensinamentos bíblicos, agir, ter atitudes, ter ações e reações estas bíblicas. Mas é importante lembrar que o que nós temos recebido da parte de Deus é pela graça dele, é pela bondade dele, principalmente no que diz respeito à salvação. As demais coisas, sim, pode ser que nós tenhamos no nosso dia a dia, na vida real, que fazer, decidir. E há momentos na vida que os problemas que nós não conseguimos resolver com a nossa própria capacidade, com os nossos próprios recursos, a gente sabe que somente clamando a Deus.
E não é diferente neste momento. Neste momento, os discípulos estão em um barco, diz a Bíblia que é ao anoitecer. Eles estão no mar chamado Mar da Galileia, que, como você sabe, é um lago, o Lago de Genezaré. É um lago que está com 24 quilômetros aproximadamente de comprimento por 14 de largura. É um lago que está abaixo do mar Mediterrâneo, 200 metros abaixo do mar. É o maior reservatório de água doce do Oriente Médio. Então você vê que é um lago de extrema importância, um local realmente conhecido por toda a nação de Israel e aquela região. E então os discípulos estão ali, mas no meio de dois montes, os montes da Galileia e de Golã. Então aquele, com certeza, é um canal de vento. Aquele lago se encontra dentro de um canal de vento, cercado por alguns montes, montanhas. E de repente surge o que? Uma tempestade. E essa tempestade, ela surgiu na vida dos discípulos, mas ela surge na sua e na minha vida. E algumas coisas nós temos aprendido destas tempestades, e eu quero compartilhar novamente com você. Fiz isto ontem pela manhã e à noite, se você quiser entender melhor aquilo que estaremos compartilhando, está nas duas reuniões. Mas essas tempestades nós vimos e entendemos que elas são inevitáveis. Você não estabelece critérios na vida e para a vida diante das tempestades, das tribulações, das provações, das adversidades. É verdade que nós podemos evitar muitas coisas que estão debaixo do nosso controle, mas muitas não estão debaixo do nosso controle. Uma enfermidade que nos alcança, como alcançou a Maria Alice agora, uma mulher extremamente saudável, que diante de uma intervenção simples, comum para a medicina, ela está passando por algumas complicações em face de uma cirurgia muito simples. E aí a gente vê que é uma tempestade que realmente você não tem controle, domínio. Elas são imprevisíveis. Você não prevê que diante de uma situação de um tratamento médico você possa ter complicações terríveis. Você não prevê que diante de uma ação dentro de uma sociedade com honestidade, com lisura, com transparência, você seja enganado e seja furtado e perca toda a sua reserva e os seus investimentos. Você não prevê que, estando fazendo o melhor dentro da sua empresa, você seja demitido, mandado embora por causa de uma questão política e não por uma questão de mérito, de avaliação com mérito. Então você não prevê que alguém que você ama, alguém que dizia ou diz te amar, de repente te trai, te abandona, te rejeita. Você não prevê que um filho que você criou para ser uma bênção, para ser um discípulo de Jesus, para ser alguém que está sendo educado, ensinado, criado para glorificar a Deus, se rebele contra Deus, contra a sua palavra, contra os pais e a família, muitas vezes, abandonando a casa e enveredando por caminhos terríveis, muitas vezes caminhos de perdição, caminhos de pecado, caminhos onde vão se drogar, onde vão se prostituir, onde vão entrar na vida do crime. Enfim, as tempestades, elas são imprevisíveis, elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis. Muitas vezes, como nós vimos ontem, elas são inadministráveis. Você não consegue administrar. Tem coisas que fogem da nossa capacidade de gestão. Você não consegue. São coisas que nos surpreendem, nos pegam de surpresa. E isso traz para você e para mim, muitas vezes, pânico, medo, insegurança, temor, terror,
pavor. É verdade. E ninguém precisa ficar se achando menos espiritual, porque diante das tempestades passe por esses sentimentos. Aliás, eu acho que é muito prudente, sábio e esclarecedor a gente colocar que essas situações de emoções, irmãos, e de sentimentos são normais a todos os homens. Todas as pessoas podem vivenciar situações emocionais que não escolheram. Aliás, eu costumo deixar muito claro que sentimentos nós não os escolhemos. Como fazer a reação, como ter, como reagir, agir, responder aos sentimentos, nós podemos escolher. Porque nós, cristãos, que reconhecemos a Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor, nós cristãos que reconhecemos que Deus soberanamente controla todas as coisas, nós que somos cristãos e que reconhecemos que todas as coisas foram criadas por Jesus, tudo foi feito por Ele, para a glória dEle, por meio dEle, por intermédio dEle, e que é Ele quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando nós, cristãos, entendemos isto, nós, apesar dos sentimentos pelos quais podemos passar, nós não precisamos reagir conforme os nossos sentimentos e nossas emoções, haja vista que a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, daí a importância de nós agirmos e reagirmos diante das circunstâncias com base, com fundamento na palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, nós experimentamos algo sobrenatural. Porque uma coisa é a nossa natureza humana, uma coisa é a nossa vida terrena, uma coisa é a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa mente, os nossos valores, paradigmas, conceitos, tudo que nós temos de influência na formação do nosso ser, do nosso existir. E outra coisa é quando nós agora abrimos mão de nós mesmos, por amor a Deus, a sua palavra, quando nós, de nós mesmos, em sã consciência, diante e por causa do livre arbítrio, por causa da nossa decisão, nós colocamos agora a nossa vida nas mãos, entregue nas mãos do nosso Salvador Jesus Cristo, que torna-se o nosso Senhor. Jesus só é Senhor daqueles a quem Ele salva. Essa história de dizer Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, mas sou eu quem mando na minha vida, isso é balela, isso é religiosidade, isso não tem fundamento bíblico. Quando eu digo que Jesus Cristo é o meu Salvador, eu estou dizendo então que automaticamente, se assim podemos dizer, Ele é o meu Senhor. E quando Ele se coloque, quando eu me coloco debaixo do senhorio dele, sendo ele o Senhor da minha vida, agora quem está no controle é ele. Quem determina como eu vou viver é ele. E é por causa dele, por causa da paz que vem dele, que excede todo o entendimento. Paz esta que guarda o meu coração e os meus sentimentos, que eu posso, diante das adversidades, diante das tempestades, que são imprevisíveis, que são inevitáveis, que são inadministráveis muitas vezes, eu posso mesmo em meio à minha fraqueza, impotência, incapacidade de resolver, eu posso descansar nele. Eu posso me render a ele e dizer: Senhor, entrego nas tuas mãos minha vida e todas estas circunstâncias, porque veja, meus amados, muitas vezes, não são poucas, muitas vezes, pior do que os problemas que nos cercam, são as nossas emoções e os nossos sentimentos que nos aprisionam. Eu não sei se você já teve a sensação de sentir-se preso, cercado
por um problema, por uma situação. Mas veja, meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós estamos escravizados, dominados, cercados, não por causa dos problemas ou das tempestades, adversidades, tribulações que nós vivemos. Muitas vezes nós estamos vivendo a prisão interior. São as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa história, nossas marcas, complexos, traumas, tudo aquilo que nós vivenciamos de formação na nossa personalidade, no nosso caráter. Daí nós precisamos, ao entender que como cristãos, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente das lutas, adversidades, provações, de tudo que estejamos vivendo, nós podemos nele, em Cristo Jesus, por causa da vida dele, por causa do Espírito dele habitando dentro de nós, nós podemos reagir, agir, ter atitudes que não estão firmadas, pautadas, baseadas, alicerçadas nos nossos sentimentos e nas nossas emoções, mas que serão firmadas, alicerçadas, enraizadas, arraigadas na palavra de Deus. E quando eu me firmo na palavra de Deus, eu descanso. E isto é um exercício. Por isso que eu tenho tentado a cada dia mais melhorar e praticar a meditação e tenho recomendado que você também o faça, porque traz um modo muito mais focado, muito mais centrado naquilo que você e eu temos que buscar, que é a palavra de Deus. Quando eu falo de meditação, eu estou falando de meditação bíblica, na palavra de Deus. Se você quer uma dica muito boa que eu tenho dado, tenho seguido, tenho experimentado, tem uma menina chamada Maíra, eu digo menina porque ela é uma jovem senhora, para mim menina, então ela chama Maíra e Cristãos que Meditam. Tem no YouTube, tem no Spotify, tem no Instagram, aí você segue onde for melhor para você. Mas é importante porque diante dos sentimentos, das emoções, das circunstâncias, ao pautarmos a nossa ação, reação, atitude na palavra, nós conseguimos superar o medo, o temor, o pavor, a insegurança. Nós conseguimos ir além das nossas emoções. Nós conseguimos entender que o nosso Deus, ele nunca falha na sua palavra. Nenhuma das promessas que Deus faz faltará, falhará na nossa vida. Todas as promessas dele, por meio de Cristo, são o sim, são o amém, o assim seja, por nosso intermédio na nossa vida, para a glória de Deus. Ou seja, Deus nos dá o livramento, Deus nos dá a libertação, Deus nos dá a vitória, Deus nos dá a cada dia a bênção e a promessa na nossa vida para que Ele seja glorificado. Daí a importância de você e eu sempre vivermos para a glória de Deus. Por isso, eu quero desafiar você nesta manhã a entender que apesar das imprevisíveis, inevitáveis, inadministráveis tempestades pelas quais nós temos passado ou venhamos a passar, em todas elas nós podemos experimentar o ensino, o crescimento. As tempestades também são pedagógicas. Elas nos ensinam, acima de tudo, a depender, a entregar, a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa inquietude, toda a nossa insegurança, toda a nossa impotência. Nós lançamos sobre Ele e é muito gostoso, porque você, quando lança sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua insegurança, todo o seu temor, toda a sua tristeza, toda a sua angústia, quando você se derrama diante dele, com toda a impotência e incapacidade, você sabe que você será acolhido, cuidado, tratado, amparado.
ajudado pelo Deus que tudo pode, o Deus do impossível, o Deus que opera maravilhas e o Deus que em todo tempo nos ama de uma maneira graciosa, maravilhosa e abundante. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida o seu rosto e que venha a cada dia, a cada manhã, como nesta segunda-feira, o renovar da sua bondade, da sua boa, agradável e perfeita vontade.